Olá, super maquiadora! Seja bem-vinda a mais um programa Maquiagem na Medida Certa na Prática. E no programa de hoje, nós vamos ver então qual é a maquiagem que valoriza mais o meu olhar. Quais são os pontos de iluminação e de sombra que irão então destacar a minha beleza e deixá-la mais jovem, mais descansada. Se você não viu as aulas anteriores, eu mostrei a maquiagem que não valoriza e fiz também a análise do olhar. Aí depois desse vídeo, você vai lá e assista, tá bom? Lembrando que essa aula ficará disponível por tempo limitado, então aproveita, papel e caneta na mão e anota as dicas. Bora lá? Vamos iniciar então a maquiagem pelas sobrancelhas. Perceba que eu gosto de iniciar pela região inferior do canto interno, fazendo um traço mais na diagonal e do canto interno para o final da sobrancelha. E o canto interno, eu faço o movimento do pelinho para cima, deixando a região mais longa do pincel para baixo e fazendo o direcionamento então para cima, deixando um efeito de pelos, né? Então, o canto interno da sobrancelha, ele fica mais natural quando comparado ao restante do corpo e da cauda da sobrancelha. Então, perceba que o cantinho interno fica com efeito de pelinhos e o restante mais definido e escuro. Então, o que eu vou fazer aqui nessa sobrancelha da maquiagem certa é que eu não irei aproximar muito essa sobrancelha, porque afinal de contas eu tenho sobrancelhas arqueadas. Então, sobrancelhas arqueadas e muito próximas trazem um aspecto de um olhar mais bravo, um olhar com raiva. Então, tome bastante cuidado com isso na hora de maquiar as sobrancelhas da sua cliente. Exemplifiquei essa característica lá na maquiagem errada. Então, perceba que do meio do corpo para o final da cauda, eu estou preenchendo e definindo bem a minha sobrancelha. E o cantinho interno, eu estou iniciando mais no meio da aba do meu nariz. Então, entre a aba e a ponta do nariz. E isso deixa, então, um comprimento bem adequado para minha sobrancelha. Só estou dando acabamento na região inferior. Eu gosto bastante desse efeito da sobrancelha mais desenhado, mais definido, mais marcado. Preencho todas as falhas e vou cuidando bastante a simetria da sobrancelha. Então, eu comparo bem as duas sobrancelhas, deixo elas o mais parecido possível. Claro que alguns detalhes, elas sempre vão ficar diferentes, mas nós, como maquiadoras, precisamos cuidar para deixá-las o mais parecido possível, o mais simétrico possível. Em seguida, utilizo a camuflagem Ivory da Maquier em toda a região de pálpebra superior, utilizando um pincel de cerda sintética. E aqui eu utilizo uma quantidade que seja capaz de deixar a coloração das pálpebras uniformes, porém sem ficar com excesso de produto. Porque se eu tiver excesso de produto, conforme eu for piscando, esse excesso de produto pode acabar acumulando nas minhas dobrinhas. Então, eu vou finalizando bem certinha essa camuflagem e em seguida eu venho com uma esponja para uniformizar a textura e tirar excesso de produto. Então, com batidinhas, eu faço a aplicação da esponjinha. Em seguida, eu vou começar com a paleta da Morphe, a paleta Jaclyn Hill, e esse tom que é um tom um pouco mais escuro que o meu tom de pele. Gosto sempre de iniciar por esse tom que ele vai criando um fundo para o meu esfumado, e eu então aplico do canto externo da pálpebra móvel e da pálpebra fixa. Então, aqui a gente precisa pensar. O meu olho possui uma pálpebra fixa que tem volume. E para trazer, então, mais harmonia com a profundidade que eu tenho na pálpebra móvel, eu preciso dar um pouco mais de profundidade para essa pálpebra fixa. Porque quanto mais volumosa essa pálpebra fixa for,
mais o meu olho parece profundo na pálpebra móvel. Além do que, nessa região de pálpebra fixa, eu tenho um pouco de sobreposição de pálpebra fixa sobre a pálpebra móvel, e isso deixa o meu olhar mais envelhecido. Então, eu utilizo esse tom mais escuro em toda essa região de pálpebra fixa que eu tenho um volume. Em seguida, repito o processo do outro lado. E eu vou suavizando esse esfumado conforme eu vou subindo a sombra próximo à sobrancelha. Esse escuro no canto externo, na minha pálpebra móvel, dá profundidade a essa região e eleva o meu olhar. Perceba que no canto interno eu estou aplicando essa sombra mais clara só mais na região onde a minha pálpebra tem volume. Perceba que eu não estou descendo, marcando ainda mais o meu côncavo profundo no canto interno, porque no meu canto interno eu tenho bastante marcação de profundidade na região de pálpebra móvel. Então perceba que eu subo mais em direção à sobrancelha e canto interno para então dar profundidade a essa região que tem volume. Depois eu vou só pigmentando mais essa minha sombra no canto externo e subindo também mais próximo à sobrancelha. Então eu vou intensificando aos poucos essa sombra e perceba que a minha mão, ela está bem leve para fazer esse primeiro esfumado. Pego um pincel de cerda sintética e um pouco mais achatado para pigmentar abaixo do meu olho. Perceba que eu estou pigmentando pela região externa aos cílios inferiores e eu estou fazendo um traço que é mais alto no canto externo e mais baixo no canto interno do olho, fazendo assim um traço ascendente, deixando o meu olho mais amendoado. Em seguida, só venho esfumando um pouco mais o acabamento da região mais externa desse meu primeiro esfumado, para deixar um acabamento bem difuso. Venho novamente com a paleta da Morphe Jaclyn Hill e eu pego esse tom mais avermelhado e mais intenso, mais escuro, para intensificar esse meu primeiro esfumado. Então, eu aplico com um pincel um pouco menor essa cor mais intensa no canto externo e mais próximo ao meu côncavo. Então, perceba que eu estou marcando um pouquinho mais o côncavo e subindo esse esfumado próximo à sobrancelha. Porém, não subo tanto apagando a primeira cor. Eu deixo aquela primeira cor no fundo desse meu esfumado. Eu poderia fazer uma maquiagem mais escura nessa região, como eu já fiz em tantas outras situações. Mas eu quis deixar um pouco mais suave aqui. Posso fazer uma mais escura em um outro momento, para você ver, então, como a gente pode intensificar todo esse processo. Mas aqui a gente já consegue verificar o quanto eu estou dando profundidade para essa região de pálpebra fixa. Venho com um pincel menor de precisão e intensifico a região inferior também do olho, aplicando essa mesma cor que eu apliquei na região superior, porém deixando ela mais restrita à região próxima aos cílios inferiores. Venho só dando acabamentos e pigmento do outro lado novamente. Perceba que eu estou, então, intensificando esse esfumado na região inferior e dando acabamento na região superior. Venho com um tom de marrom mais escuro ainda para intensificar esse meu efeito. Eu gosto muito de vir criando esse esfumado e essa profundidade aos poucos. Então, perceba que eu estou intensificando no canto externo da pálpebra móvel, dando então profundidade ao canto externo, para assim conseguir um efeito de maior elevação do olho nessa região. E também subindo na pálpebra fixa para dar mais profundidade a essa região que tem bastante volume. Perceba agora, então, que eu estou intensificando mais essas sombras no canto externo, não tanto no canto interno. Agora eu venho com um pincel limpo, só para dar acabamento ao meu esfumado na região próxima à sobrancelha e na região mais externa desse esfumado. Venho com o tom
de marrom intermediário, só para dar acabamento no meu esfumado. E eu aplico esse mesmo tom na região um pouco mais intermediária da minha pálpebra móvel. Perceba que eu estou trabalhando esse meu degradê agora na pálpebra móvel. Então, eu tinha antes só o cantinho externo escuro e agora eu estou, então, deixando o centro do olho pigmentado também de forma escura. Venho com o tom claro da paleta Morphe Jaclyn Hill, só no cantinho interno. Lembra que na maquiagem errada eu apliquei na pálpebra fixa? Então, eu preciso aplicar a sombra clara aonde eu tenho profundidade, para tirar esse efeito envelhecido do meu olhar. E por isso, então, eu aplico essa cor no canto interno, mais na região de pálpebra móvel e dando acabamento na pálpebra fixa. Venho com o primeiro tom de sombra que eu usei lá para começar o esfumado, o tom mais clarinho, o primeiro tom, criando o degradê desse tom bem claro que eu apliquei no canto interno, com o tom intermediário que eu tinha aplicado ali na pálpebra móvel. E assim eu tenho um degradê mais profissional. Vou dando acabamentos esfumados e eu venho com o delineador da Bruna Tavares, o delineador preto, aplicando na região de linha d'água inferior. Então, perceba que eu estou aplicando desde o cantinho externo até o cantinho interno e eu estou deixando levemente borrado na região externa. Volto a falar, eu não quis fazer uma maquiagem muito escura, por isso eu deixei essa região de delineado um pouquinho mais contida na região inferior. Mas em muitas situações eu deixo esse delineado sair um pouco mais para fora e assim eu tenho um esfumado mais grosso e mais escuro na região inferior do olho também. Eu tenho os olhos mais para cima quando a gente está falando em distribuição no meu rosto. Tanto é que a minha testa é um pouco menor. Por isso, trabalhar um esfumado mais grosso na região inferior puxa o meu olho mais para baixo e deixa uma distribuição mais homogênea das minhas características no meu rosto, deixa o meu rosto mais proporcional. Então, eu sempre gosto de fazer esse esfumado na região inferior mais espesso. Porém, por vezes, eu intensifico mais, por vezes eu deixo ele um pouco mais claro. Então, eu estou vindo agora com um pincel de precisão de esfumar, só esfumando esse traço da região inferior e dando, então, acabamento a esse produto, que é um produto mais intenso, um produto em gel, um produto mais pigmentado. E assim eu deixo uma sombra mais esfumada nessa região inferior. Estou só dando acabamento e pigmentando um pouquinho mais, porque eu senti que conforme eu ia esfumando, esse produto ia saindo. É até uma característica desse delineador. Ele seca de forma rápida, então já aviso, se você for trabalhar com ele, já vai esfumando. Até essa foi uma das primeiras vezes que eu testei esse produto e eu já percebi que ele tem esse aspecto, que ele seca bastante rápido e na hora de esfumar, às vezes, ele esfarela mais. Então, por isso a minha sugestão é: aplique ele de um lado e já esfume. Não vá aplicar do outro, porque quando você volta para esfumar do lado que você aplicou pela primeira vez, ele já está mais seco e mais difícil de esfumar, certo? Então, fica aí essa minha orientação, porque senão às vezes a gente acaba perdendo tempo reaplicando o produto, porque ele secou e na hora de esfumar ele acaba saindo um pouco, ele acaba esfarelando um pouco. Então, eu estou só esfumando ainda o delineado, para deixar, então, mais intenso e mais grosso nessa região inferior. Depois, eu vou voltar dando ainda mais acabamento a essa região inferior e eu vou dar esse acabamento com sombra. Perceba que eu estou no cantinho externo fazendo a conexão da região inferior com a superior e um traço para cima. Utilizo a sombra Space Cowboy da Urban Decay, que é uma sombra clara e luminosa com brilhos.
E eu aplico essa sombra bem no cantinho interno do meu olho, na pálpebra móvel, que é a região onde o meu olho tem maior profundidade de côncavo. Então, nessa região, eu dou ainda mais volume através de uma sombra mais clara e mais brilhosa. E eu aplico essa sombra, então, de forma mais intensa no canto interno e de forma mais difusa, chegando no meio da pálpebra móvel. Em seguida, eu venho com um delineador na região superior do meu olho para deixar um aspecto mais desenhado dessa região também. E eu faço o canto interno mais fininho e o canto externo um pouco mais grosso para dar um efeito de amendoar mais o olho. Como é em mim, fica mais difícil de fazer esse delineado. Por isso, eu acabo gostando bastante de fazer um acabamento mais esfumado. Isso facilita, agiliza e deixa um efeito desenhado, que é o desenho que eu gosto para o meu olhar. Então, fica essa dica. Às vezes você está com pressa ou a sua cliente possui bastante linha de expressão. O efeito esfumado é um efeito bem utilizado para você deixar, então, uma marcação, porém com efeito esfumado. Então, perceba que eu estou deixando mais espesso no canto externo e eu venho com um pincel de precisão esfumando esse meu delineado para dar acabamento. Em seguida, só venho finalizando alguns detalhes do esfumado para deixar ele simétrico e com acabamento mais profissional. Esfumo sem nenhum produto no meu pincel. Depois eu venho com a sombra Blackout da Urban Decay, criando um pouquinho mais de profundidade na região externa do meu olho. Isso deixa um efeito mais amendoado. Estou com um pincel de esfumar, porém com um volume menor. E eu vou só nessa região externa, na pálpebra móvel, e faço um pouquinho de esfumado e acabamento na pálpebra fixa. Volto com a paleta Carnival da Urban Decay e esse tom de marrom, que é bem pigmentado, para esfumar esse meu tom de preto. Então, perceba que eu estou pegando mais nas bordinhas, tanto superior quanto mais internas desse preto, para deixar um efeito, então, mais esfumado, um degradê mais bonito para minha sombra. Perceba que eu não aplico o pincel em cima de todo o preto, só nessa região. Esse mesmo tom eu aplico com um pincel de precisão na minha região inferior do olho, para melhorar então o acabamento da região inferior, porque até então eu tinha feito o delineado esfumado através do uso de um delineador. Finalizo dando a conexão da região inferior e superior. Eu uso um pincel limpo para melhorar o esfumado, o degradê. Perceba também que eu tinha feito a sobrancelha e você vai perceber alguns volumes, assim, que foi pelo fato de ter removido o pelo e acabou machucando um pouquinho. Então, você vai ver que tem algumas regiõezinhas da minha pálpebra que estão com algumas projeções, volumes, umas bolinhas. Utilizo uns cílios postiços crescentes, porém, nessa maquiagem, então, eu cuido para não deixar muito externo, muito para fora esses cílios postiços, para não deixar um efeito de olhos caídos. Então, eu utilizo a linha imaginária, meio da boca, que fica ali no arco do cupido, aba do nariz, final do olho, final da sobrancelha. Então, o meu cílios postiço, ele fica em cima dessa linha imaginária que eu mencionei. Isso deixa o meu olhar com um efeito ascendente. Então, sempre cuide como está ficando o acabamento dos seus cílios. E aí, eu venho, então, ajustando o cantinho interno, o cantinho externo. Sempre também faço o movimento para que ele fique para cima. Então, empurro de baixo para cima para deixar um efeito amendoado para o meu olhar. Na região interna, eu estou só esfumando o cantinho interno. E perceba, então, que eu criei linhas mais ascendentes para o meu olhar.
Cantinho interno, na pálpebra móvel, eu estou aplicando a sombra clarinha também, a Space Cowboy da Urban Decay. Só para dar acabamento a esse cantinho interno superior e inferior. Em seguida, eu venho com a sombra preta, só dando acabamento no cantinho externo e conectando a região superior e inferior do meu olho. Depois eu aplico máscara de cílios, para que os meus cílios naturais se conectem aos cílios postiços e que eles fiquem elevados, né? Que eles fiquem para cima. Então, gosto de aplicar máscara de cílios depois de aplicar os cílios postiços. Aí, no cantinho interno descolou um pouquinho, eu peguei só um pouquinho de cola nessa haste e apliquei no cantinho interno para fixar e deixar bem ajustado. Aplico o batom Spirit da MAC. E agora, então, eu deixo esse batom um pouco mais volumoso no lábio superior e deixo mais contido no lábio inferior, já que o lábio inferior eu possuo mais volume naturalmente. Então, perceba que eu estou desenhando levemente por fora da minha boca na região superior. Eu não gosto muito de desenhar muito por fora, porque eu tenho um volume bem acentuado no desenho do meu lábio. Então, quando eu passo muito para fora, eu percebo que fica estranho, não fica um efeito legal. Aplico o batom certinho. E esse é o resultado final da nossa maquiagem. Carol sempre com o tilt de erguer um pouquinho mais um canto da boca do que o outro. Perceba, então, que a gente tem uma maquiagem que valoriza mais o meu olhar, suaviza volume de pálpebra fixa, profundidade de pálpebra móvel, deixa um efeito ascendente mais jovem para o meu olho. E a Carol está modelando aí, ó, até colocou a mão abaixo do queixo. Mas perceba o quanto a gente observar os detalhes dos traços e das cores que nós estamos escolhendo faz total diferença para essa maquiagem. Então, compare agora o antes e depois e como a maquiagem, então, valorizou o meu olhar, deixou o meu olhar mais jovem, suavizou o efeito envelhecido, cansado, que a minha profundidade do olhar, tanto na região superior quanto inferior, acaba trazendo. Então, entender as características naturais e o efeito da maquiagem faz toda a diferença na hora de você maquiar a sua cliente. E quando a gente compara a maquiagem que não valorizou com a maquiagem que valorizou, perceba, então, que a maquiagem que não valorizou deixou o meu olhar muito mais carrancudo, muito mais bravo, ao mesmo tempo um olhar triste, né? Um olhar de uma pessoa não agradável, né? Quando comparado com a outra maquiagem, então, que deixa o meu olhar mais ascendente, mais simpático, mais alegre, mais jovem. E eu acredito que a sua cliente busque muito por isso quando ela se maquia. Então, não é só uma questão de deixar mais bela, mas é uma questão de transmitir a imagem que ela deseja. Por isso, sempre se preocupe com o objetivo que a sua cliente tem através do uso da maquiagem, qual a impressão que ela quer causar, para que você possa ter assertividade no seu trabalho. Espero que você tenha gostado dessa aula, deixa aqui nos comentários se você gostou para mim, e eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!